levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de podermos estudar a Palavra de Deus com você. Se você estava com a gente ontem, o programa acabou quando disse que o Senhor abriu a porta para que duas mulheres, a mãe Samerol, que era mãe do Lester Samerol, e a irmã dele, vieram para a nossa cidadezinha do interior para começar uma igreja. Apenas duas mulheres, e daquela igreja saíram muitas pessoas que serviram ao Senhor. Glória a Deus por isso. Muito bem, Lauren, vamos começar com o versículo 15, a não ser que alguém tenha mais algum comentário. Você chegou a conhecer o irmão Samerol na época? Sim, eu conheci ele depois, muitos anos depois, na verdade. E ele sabia que você tinha vindo de lá? Sim, ele sabia. Ele era um grande homem de Deus, o irmão Samerol. E eu nunca estive ao redor dele, na verdade, mas eu conhecia, sim. E eu acho que o grande mover de Deus que aconteceu na vida dele, no ministério, se eu me lembro bem, foi nas Filipinas, na cidade de Manila, aonde ele orou por uma menina, eu acho que foi isso, que estava possessa pelo demônio, e Deus a libertou. E vocês lembram? Escutei ele contando a história faz muito tempo, mas o milagre aconteceu e eu não lembro dos detalhes, mas aquilo abriu uma porta de um grande avivamento nas Filipinas. Ele contou essa história no Southwestern, aonde eu e o Donnie estudamos, e já faz muitos anos. Estou tentando me lembrar agora, mas não estou conseguindo e parece que ela estava na prisão. Sim, ela estava na prisão, verdade. E eles não tinham lugares para pessoas possessas pelo demônio. Mas o Senhor libertou aquela menina e a cidade ouviu falar daquilo e viu o que estava acontecendo e eu acho que ele construiu uma grande igreja lá, daquela situação. Para ser bem sincero com você, a Lester Summerall e o A. Allen viram uma obra nas Filipinas que literalmente foi chocante. Muita gente não pensa no A. Allen assim, mas Deus usou ele para começar uma obra e alguns meses atrás me disseram que está funcionando até hoje. Muita gente é salva naquele lugar. Pregamos duas cruzadas lá e uma das que eu preguei foi na mesma arena onde o Muhammad Ali lutou com a emoção de Manila. Foi isso mesmo, foi isso aí. Mas fizemos mais coisas pelo Senhor lá. Tinha muita gente lá, irmão Suega. Nossa, estava lotado. Lotado na capacidade total. Nós estávamos na televisão lá por um tempo, hoje em dia não estamos. Pelo menos que eu me lembre. Você lembra qual ano que você foi lá? Ah, eu tenho que chutar, acho que foi 1983 ou 4, algo assim. E eu me lembro, qual era o nome do presidente daquele país mesmo? A esposa tinha muitos sapatos, não é? É isso mesmo. Mas aí o Jim Mosley falou para mim, ele mandou nos chamar e quer que a gente vá até o palácio. Nós fomos e tinha gente em tudo que é lugar. Estavam lá para ver ele, né? O presidente. Aí nos colocaram para dentro e o homem parecia exausto. Mas de qualquer maneira dava para ver que ele não estava muito interessado no que estava sendo feito ou falado, e eu estava orando assim, né, no espírito, Deus me dê algo para dizer para esse homem. E eu falei, senhor presidente, não lembro o nome dele,
e é um nome bem conhecido, não estou lembrando agora. Mas eu disse: Você esteve envolvido na Marcha da Morte de Batã, não é? Aí eu lembro que ele até virou na cadeira e perguntou: Você conhece essa história? E eu falei: Não conheço muita coisa, só um pouco. Queria saber mais porque você esteve lá. E por uma hora ele me contou ilustrações e histórias a respeito do que aconteceu. A secretária chegava e falava: Senhor presidente, o governador tal e tal está aqui para te ver. E isso aconteceu umas 25 vezes e ele falou: Ah, fala para eles para esperar. Marcos era o nome dele. Era isso mesmo, era Ferdinand Marcos. E nós tivemos a oportunidade de orar com ele, testemunhar para ele, mas foi memorável. Ele não estava interessado no que estávamos dizendo, mas quando mencionei aquilo, foi um dos momentos mais marcantes de sua vida, sabe? E dá para entender, a marcha da morte de Batã foi uma situação terrível. E não estou dizendo que ele estava envolvido naquilo, mas ele conhecia bem mais da situação do que eu e tal. A esposa dele, em nossa última cruzada lá, nos convidou eh, para comer com ela. E naquela noite choveu tanto, ela ligou de Manila e falou: Olha, não dá para a gente sair porque o tempo está terrível. Nós comemos mesmo assim, mas ela não estava lá. Mas ela era muito educada e graciosa com a gente, mesmo não conhecendo ela em pessoa. E eu amo pregar para o pessoal das Filipinas, porque olha, é como na África, eles conquistam seu coração. E tivemos cultos maravilhosos lá, de verdade. Versículo 15, por favor. Podemos começar no 14 para chegar até o 15? Claro, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, que muitos tinham sido salvos, enviaram para lá Pedro e João, pela razão que veremos em breve. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Era o propósito para que eles fossem, e essa é a importância dos cristãos serem batizados com o Espírito. E é isso aqui que quero que seja entendido. No momento que os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, evidentemente eles perguntaram quantos foram batizados com o Espírito Santo. Nenhum. Filipe não pregou sobre o Espírito Santo. Qual foi a razão? Isso é entre ele e o Senhor. Mas para te mostrar o quanto o Espírito Santo queria encher essas pessoas, não espere, vá agora. E eles foram. Não sei se foi no dia seguinte, mas creio que dentro de algumas semanas, de qualquer maneira, eles foram enviados. E quando você lê o livro de Atos, em Atos nós vemos que a ordem era: não vá para lugar nenhum. Primeiro vá para Jerusalém e espere a promessa do Pai. Chegamos no capítulo 8. E Pedro e João foram imediatamente quando ouviram falar que as pessoas foram salvas, mas não tinham sido batizadas com o Espírito Santo ainda. E momentos depois que Cornélio foi salvo, ele foi cheio. E quando Paulo ele encontrou os cristãos em Éfeso, ele perguntou: Vocês receberam o Espírito desde que acreditaram? E disseram: Nunca nem ouvimos falar. E ele orou e foram cheios. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vemos uma urgência no livro de Atos que o Espírito Santo quer que as pessoas que estão salvas sejam batizadas. E eu temo que não colocamos hoje muita ênfase sobre isso. É verdade. Eu cresci aonde me diziam que tinha que ser santificado primeiro na igreja de Deus e trabalhávamos com 3 obras da graça e claro que precisávamos de muita santificação, mas olha, eu não escutava isso, irmão Swagger. Eu lembro muito bem. Você é salvo, depois tem que ser santificado. Acho que minha vida espiritual seria até melhor se tivessem me ajudado a ser batizado no Espírito Santo. É, a igreja de Deus ensinava isso, mas olha, você sabe mais do que eu. Mas acho que hoje em dia não ensinam isso tanto. Não, não, eles ensinam assim como você ensina. Foi o que imaginei. E eu pensei, sim, é claro, a escritura mostra
que a pessoa que é salva tem que ser batizada com o Espírito Santo o mais rápido possível. E eu quero repetir: não acho que nós colocamos a urgência necessária como o Espírito Santo coloca. E eu sei que, assim, eu acredito que o Senhor vai se mover através do centro familiar de adoração. E veremos uma colheita de almas, não só para a salvação, mas vamos ver milhares deles batizados com o Espírito Santo. Eu creio que foi o Senhor que me mostrou isso e me disse isso, e eu creio que está por vir. Olha, eu sei que vocês recebem também, eu recebo, o Doni, o Bob, o Gabriel e a Francis, recebemos mais e-mails, nem tanto quanto gostaríamos, de pessoas dizendo que querem o Espírito Santo. É verdade, é consistente. Existe esse desejo, estou orando, estou crendo que serei batizado com o Espírito Santo o tempo inteiro. Existe. E mais uma coisa, eu sei que estamos quase no fim do programa, talvez possamos voltar a falar do poder do Espírito Santo. Do batismo com o Espírito Santo é distintivamente diferente da recepção do Espírito Santo que acontece na salvação. Isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa para lidar com o problema, com o pecado. Em primeiro lugar, e digo primeiro lugar porque uma coisa acaba encontrando com a outra. O batismo é para receber poder. Então ensinamos que a salvação é para o pecado, enquanto que o batismo com o Espírito Santo é para o serviço. E podemos expandir e falar mais disso. Sim, não queremos passar a impressão de que, para vencer o pecado, você tem que ser batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, pois isso não está correto. E qualquer pessoa que está salva, o Espírito Santo está na vida e no coração dela, e está ali através da fé deles na cruz. Não é algo automático. Assim, ele está ali e voltamos já.